Então, aqui eu subi as 12 carreiras de 42 pontos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai começar a fazer as diminuições. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira e vou ficar com 36 pontos. Finalizei, então, aqui a minha carreira com 5 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 36 pontos. Vou subir 2 carreiras de 36 pontos. Subi 2 carreiras de 36 pontos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição e vou ficar com 30 pontos. Finalizei, então, aqui a carreira com 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiquei com 30 pontos, vou subir 2 carreiras de 30 pontos baixos. Subi aqui, então, 2 carreiras de 30 pontos baixos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira. Finalizei, então, essa carreira aqui com 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou subir aqui 2 carreiras de 24 pontos. Subi, então, aqui 2 carreiras de 24 pontos. Agora, eu vou começar a juntar as patas. Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. Ó, vou pegar a patinha, lembrando que na patinha aqui eu tenho 12 pontos baixos. Então, eu tenho que dividir ela no meio, 6 para um lado e 6 pontos para o outro lado, certo? Então, vai 6 para cá, que vai ficar aqui, e 6 depois que eu der a volta. Então, eu vou juntar aqui no meio, lembrando que vocês têm que cuidar que a patinha aqui, ó, essa parte tem que ficar pra frente. Se vocês não pegar certinho, ela vai ficar torta a perninha aqui. Então, vou fazer 6 pontos baixos aqui. Vou fazer da mesma forma que eu fiz a orelha. Peguei 6 pontos. Agora, eu vou pegar a outra patinha aqui e vou juntar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa aqui, ó. Eu vou juntar ela aqui, ver onde tá o meio, certinho. Lembrando que tem que ficar certinha a patinha pra frente, pra não dar problema da patinha ficar viradinha pro lado. Deixa eu arrumar aqui que tô todo atrapalhado, meu fio.
Ó, peguei meus 6 pontos, fiz igual eu fiz a orelha. Se vocês ainda tem duas, volta lá e dá uma olhadinha como que eu fiz a junção da orelha aqui pra fazer na cabeça. Eu fiz a mesma forma aqui, só juntei. Aí, agora aqui me sobrou mais 6 pontos baixos. Agora, essa carreira a gente vai fazer da mesma forma, só que agora a gente vai pegar a parte da frente aqui, pegar os 6 pontos da frente. Então, aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. E aqui eu vou pegar 6 pontos baixos. Ó, peguei os 6 pontos, já venho direto pro outro ponto aqui, pra outra patinha, e vou pegar mais 6 pontos aqui. Esses fiozinhos depois eu escondo, eu tiro eles, tá? Aqui, então, me sobrou 6 pontos baixos. Vem um fio junto aqui. Ó, então, aqui eu fiz 6 pontos baixos, juntei com mais 6, juntei com mais 6 e mais 6 aqui. Então, ficou 24 pontos. Eu não aumentei e não diminuí a contagem do meu ponto aqui. Eu simplesmente juntei agora as patinhas da frente, ó, pra ele dar o detalhezinho aqui do formato do gatinho, que ele vai ficar assim, ó, tá? Aqui eu vou subir 8 carreiras de 24 pontos. Então, eu vou subir as minhas carreiras aqui, depois eu volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer na sequência. Então, aqui, ó, eu subi as 8 carreiras de 24 pontos. Aqui, a gente já vai colocar a cabeça, tá? Então, eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui com ponto baixíssimo, vou deixar um fio comprido aqui, porque a gente vai costurar a cabeça através aqui do corpo. Então, vou cortar aqui meu fio guia. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui e mais um pontinho para segurar. Então, vou deixar aqui uma quantidade de fio para que eu consiga costurar. Lembrando que a costura, eu já falei para vocês, né? Quem já assiste meus vídeos sabe. A costura na cabeça, eu gosto de passar 2 vezes para ela ficar bem firme. O segredo, na verdade, da cabeça ficar firme é você não deixar essa parte aqui, ó, muito fina, muito estreitinha, vai diminuindo, diminuindo, porque aí aqui não fica proporcional à cabeça. O que é a tendência? É a cabeça ficar mole. Outra coisa é a costura. O momento que você passa 2 costuras, a cabeça fica um pouco mais firme também. Façam o teste e depois me digam se não é verdade. Pelo menos as minhas ficam, né?
Então, ó, vou deixar um fio grande aqui. Agora, a gente vai encher. E aí, antes de desfiar aqui, ó, antes de nós desfiar, nós já vamos colocar aqui a patinha. Por que que eu vou colocar antes de desfiar? Para poder enxergar bem certinho aonde vai ficar a perninha. Porque vocês sabem que quando a gente desfia, a gente não enxerga direito aonde vai ser colocado. Então, ela vai ter que ficar assim, ó. Porque ele tá de pezinho, né? Então, vai ficar assim. Então, eu preciso enxergar certinho onde eu vou colocar. Então, eu vou encher aqui. Tá, então aqui, o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Ó, eu enchi um pouco, não enchi o pescoço ainda. Vou deixar pra encher mais pro final ali. Porque ainda eu posso movimentar aqui essa fibra. Ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero que ele fique dessa forma aqui. Aí, se vocês quiserem deixar ele assim, ó, também pode deixar. Aí, vocês não vão precisar fazer uma costura. Mas, se caso vocês não querem deixar ele com a perninha assim, querem deixar ele mais de pezinho, né? Mais de pezinho assim, firme. Aí, a gente vai fazer uma costura aqui, ó. Pega uns pontinhos aqui, ó. E faz uma costura. Aí, não precisa desfiar embaixo. Por quê? Porque aqui eu já vou fazer a costura aqui. Tá? Dá pra fazer uma costura aqui e outra aqui. Aí, ele vai ficar com a perninha assim. Se caso queira, dá pra deixar ele assim, mas aí tem que desfiar aqui embaixo pra ficar peludinho também, ó. Pode deixar assim, aí depois a perninha vem aqui, ó. Eu não sei, eu acho que ele fica com a perninha muito aberta, eu não gosto. Então, eu vou fazer uma costura ali. Vou juntar bem aqui. Vou marcar aqui com... Ó, porque daí não precisa se fazer uma costura no meio, só faz aqui na lateral. Deixa eu colocar mais aqui, porque é capaz de escapar a hora de começar a costurar. Então, vou colocar o alfinete pra marcar bem certinho aonde eu quero deixar a patinha, ó. Marco certinho e vou fazer uma costura aqui desse lado e vou fazer uma costura aqui desse lado também. Isso tudo antes de desfiar, tá, gente? Desfiar a gente pode deixar por último aqui. Vocês viram que sempre dá certo. Vou pegar o pontinho aqui, pega bem embaixo assim, ó, pra não aparecer muita costura. Deixa eu pegar mais pra cá. Pegar aqui. A hora depois que a gente desfiar, nem vai aparecer isso aqui. Ó, então, fiz uma costura até aqui embaixo, aí eu vou vir desse outro lado aqui e vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma costura até aqui, ó. Aqui eu vou aproveitar esse fio e vou passar já pro outro lado lá, ó, pra começar a fazer a costura. Lembrando que juntem bem aqui pra não aparecer que aqui não tá desfiado, tá? Pra ficar bem juntinho aqui na hora que vocês colocarem aqui a forma do gatinho, ó, ele fica bem certinho de pé. Então, agora eu vou costurar esse outro lado aqui. Se alguém não quer começar daqui, joga a linha aqui pra cima. Ó, então, costurei o meu aqui, ó, os dois lados. Vou tirar aqui os alfinetes. Ó, então, ficou assim, ó.
Aí depois a gente só desfia essa parte. Se caso alguém quer desfiar primeiro tudo para depois fazer a costura, não tem problema. Não tem problema. Isso aí, gente, é só... Eu dou uma ideia, vocês compram a que vocês acharem melhor, tá? Vocês fazem da forma que vocês acham melhor. Então, agora eu vou esconder esse fio aqui. Vou esconder pra cá. Eu vou deixar esse fio, porque como essa patinha aqui, ó, eu não deixei um fio grande, então eu vou deixar pra mim costurar ela aqui já nesse aqui, ó. Tá? Então, vou aproveitar aqui e vamos fazer já essa marcação aqui, a costura aqui. Essa parte do gatinho eu fiz porque normalmente quando o gatinho fica sentadinho, fica essa parte da perninha aqui. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma costura igual aqui, ó, a da patinha, ó. Só que eu não vou deixar ele assim, ó. Também posso deixar, aí ele ficaria mais sentadinho, mas eu quero que ele fique assim, ó. Né? Porque quando o gatinho senta, a patinha fica assim. Então, eu quero que ela fique dessa forma aqui, ó. Então, como que eu faço, ó? Eu coloco o meu amigurumi sentadinho aqui, ó, viro bem certinho, deixo essa partezinha aqui pra baixo, ó. E ligo aqui, venho na mesma direção que tá a patinha da frente, ó. Ó, olho bem certinho como tá a patinha da frente e faço na mesma altura, ó. Faço na mesma altura que tá a patinha. Aí, eu não posso jogar muito pra trás, mas também não posso deixar muito pra frente. Ó, então, eu vou ter que pôr bem aqui na frente, ó. Mesmo, ó, bem certinho na direção daqui da patinha da frente, ó, junto com a patinha, ó. Então, ele tem que ficar assim. Ó, vai ficar assim, ó. Então, coloquei aqui, ó, ficou retinho. Aqui também tá retinho, ó. Tem que ficar tudo ornando certinho pra poder ficar legal o trabalho. Então, ó como que ficou, dá uma olhada. Depois, essas partezinhas aqui, depois a gente desfia, não se preocupem com isso. Então, aqui, ó, eu vou marcar com alfinete esse lado e depois eu vou dar uma olhada já do outro lado. Ó, dou uma olhada pra ver se vai ficar legal, dou uma apertadinha, porque depois que eu costuro ele entra um pouquinho pra dentro, ó. Ficou aqui. Vou pegar a outra aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Sempre coloquem o amigurumi de vocês contra a mesa ou qualquer coisa. Que aí, as patinhas sempre... Se vocês começarem a fazer só no ar, as patinhas não vão ficar legal. Ó, então, ó, ficou certinha a minha aqui, ó. Ó. Vai ficar na mesma direção, ficou certinho com as patinhas da frente, ó. Então, agora, aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou fazer uma costura aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, que tem uma sujeirinha do velcro, isso aqui. Ó, e vou fazer uma costura. Vocês podem começar daqui até aqui, né? Ou então, fazer uma costura daqui até aqui. Aí, vai ficar do jeito que vocês querem. A minha, eu vou começar a costurar daqui até a outra parte, mais ou menos aqui. Aí, vocês vão costurando e vão vendo como que vocês querem. Então, ó, eu vou jogar pra cá. Vou utilizar esse mesmo fio aqui. Vou jogar pra cá novamente, até chegar ali onde eu quero, no meu ponto. Ó, então, vou deixar aqui, ó. Então, vou vir aqui, vou subir mais pra cima aqui, pra mim pegar um pouquinho mais pra cima. Ó. Então, eu vou começar a costurar daqui e vou até mais ou menos aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a patinha da frente, ó. Eu vou costurando, vou pegando os pontinhos daqui
Ó, vou pegando os pontinhos daqui e vou pegando os pontos daqui também, ó. Aperta bem para não aparecer o ponto. Ó, aperto aqui, ó, eu sempre aperto para ficar mais fácil para pegar o pontinho daqui do canto, ó. Não, tem que cuidar para não pegar muito para cima o ponto. Ó, aperto e vou agora trabalhando, ó. Quando eu aperto, eu consigo ver, ele acaba fazendo uma linha que eu sei aonde eu tenho que pegar o ponto. Então, aqui eu vou costurando até lá no final. Ó, gente, então aqui, ó, costurei, ó, toda essa parte. Agora, vocês vão vir do outro lado, vão fazer a mesma coisa. Deixa eu esconder esse fio pra cá, ó. Depois eu faço um nozinho e escondo o fio. Ó, ele fica assim, ó. E aqui desse lado, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Vão medir, que nem eu medi ali, e vão fazer a costura daqui até ali, novamente, pra ficar assim a patinha, ó. Por isso que eu falei pra vocês não encherem demais, senão aqui vai ficar muito feio. Então, agora eu vou esconder esse fio, vou fazer o outro lado ali, aí eu volto pra gente começar a fazer o desfiamento aqui do gatinho, tá? Ó, então aqui eu costurei, ó, os dois lados da patinha traseira, ó, como é que ficou. Que nem eu falei pra vocês, ó, põe ele aqui numa bancada, numa mesa, pra vocês terem noção da onde vocês vão colocar. Isso aqui não é só com gatinho, é qualquer bichinho de vocês. Aprendam sempre, quando vocês vão colocar a patinha de trás, sempre coloque eles, pra depois colocar as patinhas e marque, que daí vocês vão saber certinho onde tem que colocar. Então, o nosso gatinho tá pronto aqui. Agora, a gente vai começar a desfiar antes de colocar a cabeça. Eu vou pegar esse fio aqui, ó. Que esse fio aqui é o da cabeça. Deixa eu enrolar aqui. Pra não atrapalhar na hora que a gente vai fazer o desfiamento. Então, como que vocês vão fazer? Se caso alguém quer desfiar, achar mais fácil desfiar para depois colocar as pernas, fica a critério de cada um, tá? Eu só usei uma outra forma aqui, porque o outro aqui, desse aqui do cachorrinho, ó, esse cachorrinho que eu fiz, que tem o vídeo aí, o que que eu fiz? Eu desfiei primeiro todo ele e depois eu costurei. E talvez aí tem pessoas que acham muito difícil. Então, porque é ruim pra ver mesmo. Então, eu só tô mostrando pra vocês que tem como vocês montar primeiro e depois desfiar, não tem problema nenhum. A única coisa aqui, ó, que vai ficar essas partes aqui, ó, que vocês vão ter que dar um jeito e desfiar também, tá? Mas isso não é difícil, né? Ó, aqui no meinho, ó, abre aqui, ó. Abre aqui, porque a gente costurou aqui, ó. Aqui no meio, não. Então, abre aqui no meio, ó. Depois junta de novo. Ele vai ficar bom. Então, ó, agora é só ir puxando com o velcro. E fazendo o pelinho a quantidade que vocês querem de pelo. Agora aqui não tem segredo, né, gente? Então, eu vou desfiar todinho o meu aqui, aí eu volto pra gente fazer o rabo, então, do gatinho. Ó, então, aqui eu passei o velcro, ó, em toda a parte. Abri aqui, que nem eu falei pra vocês, ó, passei o velcro aqui no meio. Ó, passei o velcro no meio, fechei pra ficar certinho. Vim aqui, ó, passei em toda essa parte, passei aqui embaixo. Ó, pra ficar bem peludinho mesmo. Ó, fica assim.
Aí, agora a gente vai fazer o rabo, tá? O rabo eu vou fazer uma parte também em marrom. E depois eu vou fazer a outra parte na cor bege. E daí, por último, a gente vai colocar a cabeça e costurar. Então, eu vou pegar aqui a minha cor marrom pra gente começar a fazer o rabo. Pra fazer o rabo, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou começar com a cor marrom e depois eu mudo pra cor bege. Então, eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel eu vou colocar 6 pontos baixos. Aí, aqui, como o rabo do gato ele vai afinando e depois ele fica um pouquinho mais grosso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir aqui 4 carreiras de 6 pontos baixos. Então, aqui, eu fiz um anel mágico, 6 pontos baixos e subi 4 carreiras de 6 pontos baixos. Agora, aqui nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Até o final da carreira, eu vou ficar aqui com 9 pontos. Então, aqui agora eu fiz um ponto baixo e um aumento, fiquei com 9 pontos. Então, agora eu vou subir 5 carreiras de 9 pontos baixos. Eu vou subir as minhas 5 carreiras, aí eu volto para dizer para vocês o que a gente vai fazer na sequência. Então, eu subi aqui as 5 carreiras de 9 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento até o final da carreira e vou ficar com 12 pontos baixos aqui. Então, finalizei aqui a minha carreira, no total eu fiquei com 12 pontos baixos. Aqui eu já posso fazer a troca de cor, ó. Então, eu vou trocar para cor cru. Cor cru não, vou trocar para cor bege. Vou fazer um pontinho aqui. Cortar esse fio. Aqui eu já posso encher com um pouquinho de fibra. Eu vou colocar fibra para que o rabo fique bem firme. Mas aí depois no final, eu vou contar para vocês o que a gente pode colocar aqui também. Vou colocar aqui a fibra um pouquinho. E agora, então, eu vou subir com a cor bege 30 carreiras de 12 pontos baixos. Então, agora aqui eu fiz a troca de cor e vou subir 30 carreiras de 12 pontos baixos. Ó, então, eu vou fazer a troca de cor aqui. Vou deixar um fio grande, porque como eu vou ter que subir 30, vou fazer o nozinho. Vou contar aqui 3 para trás, para mim fazer a troca de cor. Faço um pontinho. E continuo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer 30 carreiras de 12 pontos baixos. Aí, eu vou terminar, então, as minhas 30 carreiras. E aí, eu volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Lembrando que quando vocês vão colocando aqui, crescendo, fazendo as carreiras aqui, vocês vão colocando fibra para não ficar muito, para não ficar a fibra para colocar muito depois. Porque depois é ruim para preencher. Então, não precisa preencher muito, tá? Porque depois aqui eu vou ensinar para vocês colocar um araminho para o rabinho depois ficar bem certinho. Então, aqui eu subi as 30 carreiras de 12 pontos baixos.
Agora, aqui no final, eu vou fazer 2 aumentos em cada ponto. Então, eu vou fazer 12 aumentos, vai ficar com 24 pontos. Essa carreira aqui de 24 pontos, é só pra gente costurar aqui e ficar um pouquinho melhor pra costurar. Então, eu vou fazer aqui 12 aumentos. Ó, então, fiz aqui 12 aumentos, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, vou deixar um fio grande pra fazer a costura. E aqui agora a gente vai desfiar todinho esse rabo aqui também, pra ficar peludinho. E aí, depois, a gente faz a costura aqui. Ó, então, aqui, ó, desfiei todo o rabo do gato. E agora, aqui no rabo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio rígido de 1,5. Isso aqui é só se alguém quiser fazer com o fio rígido, tá? Eu acho melhor fazer com o fio rígido, que daí o rabo acaba tendo movimento. Então, eu vou tirar essa parte aqui, ó, do fio rígido, essa parte amarela aqui do meu, mas tem outras cores que vem, né? Ó, então, eu tiro toda essa parte e fico só com o fio rígido aqui mesmo. Eu tiro o fio rígido mais ou menos do tamanho do rabo, que eu vou colocar aqui dentro. Eu vou pegar o fio rígido aqui. Ó, tirei todo o plástico que tinha. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu não vou dobrar aqui, porque senão vai ficar muito difícil pra mim colocar aqui no rabo. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui, ó. Deixa eu abrir um caminho aqui. E vou colocar esse fio rígido aqui dentro. Ó, lembrando que como ele tá sem ponta, ele vai começar saindo. Aí, vocês vão ajeitando para que ele fique dentro do rabo aqui, ó. Ó, senão ele sai pra fora, ó. Então, vocês têm que cuidar isso. Ele tem que ficar bem no meio da fibra, para que ele não saia pra fora. Por quê? Porque daí, ó, ele fica maleável, ele tem movimento, por isso que eu gosto de colocar aqui o fio rígido. Então, agora aqui, ó, a gente vai colocar o rabo aqui. Ó, vou colocar o rabo aqui para que eu dobre ele fique desse lado aqui. Então, o que eu tenho que cuidar, ó, o rabo tem que ficar bem no meio, aqui entre as pernas traseiras. Então, vou colocar, ó, sempre coloque aqui, sempre fixe o amigurumi de vocês no chão, para vocês terem ideia da onde é que vocês têm que fazer a costura sempre. Tanto de pernas quanto de patas, é sempre assim. Ó, então, vai ser aqui, ó. Então, vou vir aqui, ó, com o alfinete. Sempre use alfinete, gente. Não é tão caro assim. E é uma forma que a tua costura fique certa. Deixa eu colocar mais alfinetes aqui. Ó, então, agora aqui é só fazer uma costura aqui ao redor do rabo. Eu vou fazer a minha costura aqui, daí eu volto pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer em seguida.
Voltei aqui para dizer para vocês o seguinte, que antes de fechar bem o rabo aqui, ó, sempre coloque um pouquinho mais de fibra na ponta. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Colocar um pouquinho de fibra aqui na pontinha na ponta aqui para finalizar o fechamento do rabo. Então, ó, eu deixei um buraquinho aqui, coloquei um pouquinho de fibra. E agora eu vou finalizar aqui o fechamento, então. Então, agora eu vou esconder esse fio. Fazer um nozinho aqui. Ó, o rabo ficou assim. Então, arrumei o rabinho aqui, agora eu viro o rabinho aqui, ó, pra deixar dessa forma. Se vocês quiserem deixar ele um pouquinho mais pra cá, aí vocês fazem um pontinho aqui, ó. Ou se quiser erguer ele, deixar ele pra cima, um pouquinho pra cima também vocês podem. Ou se não, você quer deixar ele bem pra cima aqui, ó. Aí, vocês vão ter que fazer um pontinho aqui também, tá? Porque como o fio que eu coloquei, ele não foi até lá em cima. Não veio até aqui embaixo. E ele é bem mais fino, ele é de 1,5. A não ser que vocês coloquem um fio rígido, mais grosso também, tá? Aí, ele tem um movimento melhor. Então, ó, o meu ficou assim. Aí, agora, a gente vai colocar aqui a cabecinha do gato. Aí, pra cabeça do gato, o que a gente vai fazer? Então, agora aqui pra colocar a cabeça, eu vou encher um pouquinho mais de fibra aqui em cima. E depois, quando eu for costurar a cabeça, que eu for fechar a cabeça no gatinho, eu encho da mesma forma que eu fiz ali com o rabo, tá? Antes de finalizar, eu dou uma olhada e sempre preencho um pouquinho mais com fibra. Pra quê? Pra que a cabeça fique bem firme mesmo. Então, ó, coloquei aqui. Vocês verem que tem uma folga. Depois, no final, é essa folga que a gente preenche. Ó, então, pra colocar a cabeça do gato, ó, aí eu posso colocar de várias formas. Eu posso deixar ele retinho, eu posso deixar ele viradinho, olhando pro lado, pro outro. Eu posso dar uma erguidinha, ele olhando pra cima, tá? Aí, a forma como vocês querem colocar a cabeça do gatinho vai ficar a critério de cada um. Ó, o que eu vou fazer com o meu? O meu eu vou deixar retinho aqui. Então, eu vou pegar a minha agulha, que eu tenho grande, é o que eu sempre falei pra vocês, uma agulha de boneca. Vou pôr aqui no meio e vou sair lá embaixo para que eu consiga fazer a costura.
Então, o meu gatinho vai ficar assim, ó, com a cabeça dessa forma. Que quando eu colocar ele assim, ele vai ficar olhando pra cá. Aí, se vocês querem ele um pouquinho erguido com a cabeça ou virada pro lado, vocês vão colocando a forma que vocês acham melhor. Então, agora é só fazer a costura aqui ao redor, lembrando que antes de fechar, vocês deem eixo com um pouquinho de fibra siliconada. E lembre, façam 2 costuras para ficar o pescoço bem firme. Então, eu vou fazer a minha costura aqui, e quando chegar no final ali, eu mostro para vocês o que a gente vai fazer. Então, aqui é o que eu falei para vocês, ó. Antes de eu finalizar aqui, ó, eu deixo um tanto de sem costurar, eu venho tiro essa agulha aqui e coloco uma quantidade de fibra que eu vejo que vai descer no pescoço aqui, que vai deixar o pescoço mais firme também. Então, ó, eu coloco uma quantidade que eu vejo que fica bom. Coloquei, vejo como que tá aqui na lateral, ó. E venho e continuo fechando. Então, eu fecho aqui e agora eu vou passar mais uma costura aqui, que nem eu falei pra vocês, eu gosto de passar 2 costuras pra ter certeza que a cabeça vai ficar bem firme. Por quê? Porque quando eu vejo que a cabeça tá mole, eu venho e pego um pontinho, uma carreira mais pra cima, pra poder ficar bem firme. Então, eu vou passar uma. Então, eu vou fazer uma costura aqui e vou fazer mais uma outra costura em cima dessa primeira costura. Aí, eu volto aqui pra dizer o que a gente vai fazer aqui ainda, tá? Então, depois que eu costurei a cabeça, eu fiz 2 costuras, então a gente vai começar a desfiar. Eu vou começar a desfiar essa parte aqui onde tá a costura, né? Porque ela não fica puxada o fio. Então, eu vou puxar o fio aqui, ó, no rabo, vou aproveitar também a puxar o fio. Aonde a gente fez a costura, puxa bem. Pra ficar bem bonito o trabalho de vocês. Agora, aqui a gente vai fazer um detalhe no olho do gatinho aqui. Então, agora eu vou pegar a cor marrom. Pegar um pedaço aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó, no olhinho. Vou pegar peguei, ó, coloquei o marrom na agulha, trago pra cá. Eu quero que ele saia aqui na lateral, ó, na lateral do olho aqui. Venho aqui, escondo essa linha, ó. Eu vou fazer o contorno do olho aqui do gato. Vou vir no meio aqui. Vou subir aqui em cima. Ó. Aí, venho, desço aqui no mesmo ponto aonde eu entrei e venho aqui pra lateral. Opa. Agora, eu vou fazer do outro lado aqui, ó. Venho aqui, ó, no meio. No meio aqui entre um olho, do olho aqui. Venho desse lado, agora pego lá embaixo. Ó, minha agulha ficou lá embaixo. E agora, eu jogo lá pra trás.
Então, ele vai ficar assim, esse detalhezinho aqui do olho. Ó, a mais aqui. Aí, aqui, ó, segurem com o dedo. Venham aqui e façam isso, ó. Não se preocupe se puxar o fio aqui. A intenção é essa mesmo, é para que dê um detalhe bem no olho mesmo do gatinho. Vou segurar aqui para não riscar o olho, né? Ó. Vou fazendo isso aqui pra dar um detalhe a mais aqui no olho do gatinho, ó. Cuidando pra não riscar o olhinho, ó. Vou puxando assim, ó. Agora, venho aqui do outro lado, ó. Não precisa ter pressa, gente. Pode ser bem devagar mesmo, só pra dar um detalhe. Ó, agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse olho aqui, ó. Vou pegar um pedaço, não precisa ser um pedaço grande, corto. Coloco aqui na minha linha, na minha agulha, desculpa, linha não, né, gente? Ó, vou vir aqui atrás. Vou vir aqui, ó, nesse lado do olho. Desse lado aqui eu vou sair, tá? Vou chegar mais perto. Esconder esse fio, ó. Agora, eu vou jogar ele aqui pro meio. E vou subir lá em cima. Deixa eu jogar mais pra cá. Ó, vai acontecer isso. Aí, eu venho aqui, ó, entro no mesmo buraquinho e saio no lado aqui, novamente. Agora, eu vou fazer pra cá. Então, vou vir aqui, vou jogar aqui pro meio, ó. E vou passar o fio assim. E vou pôr aqui no mesmo buraco e vou jogar lá pra trás. Vou jogar nesse mesmo buraco aqui onde tá o outro, que depois eu escondo esses dois fios. Então, aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Deixa eu amarrar aqui esses dois. Vou amarrar esses dois fios aqui. Vou cortar. E vou esconder eles. Peguei minha agulha e empurrei pra dentro. Ó, então, agora, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E aí, que nem eu falei pra vocês, ó, quanto mais vocês passarem o velcro, mais peludo ele vai ficar. Agora, aqui, ó, como que a gente vai colocar aqui um detalhezinho, vamos colocar um detalhezinho a mais aqui no pescocinho do gatinho. Eu vou pôr um lacinho vermelho nela, ó. Então, eu vou pôr aqui no pescocinho e vou juntar aqui desse lado.
Deixa eu queimar aqui na pontinha. Não tem problema de desfiar. Pegar a cola aqui, eu vou usar essa cola de contato. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar aqui e vou colar lá atrás. Ó, vai ficar assim. Deixar secar um pouquinho aqui, pra gente poder trabalhar. Deixei secar aqui, virei esse ladinho, esse lado aqui onde tá a marcação onde eu fiz a cola, eu virei aqui pro lado. Então, ó, o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei uma fita grossa, assim, ó, e juntei uma com a outra, dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Queimei aqui as laterais, né? E vim e juntei uma com a outra. Pra fazer isso aqui. Que é a mesma coisa que essa aqui que eu fiz, ó. Então, ó, eu juntei as duas partes. E fiz isso aqui. Agora, eu vou pegar uma linha, ó. Eu peguei uma linha vermelha, porque eu tô trabalhando com a fita vermelha. Vou pôr aqui a linha na minha agulha. Vou fazer um nozinho aqui. E aqui, ó, eu juntei as duas partes, tá no meio. O que que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui, ó, eu vou franzir essa parte aqui que eu dividi no meio. Deixa eu fazer um nozinho aqui. Aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou entrando e saindo pra cima, fazendo pra cima e pra baixo. Até chegar ali em cima. Ó. Isso aqui é pra mim franzir, ó. Então, chegou aqui em cima. Vou puxar aqui e vou fazer umas rodadas aqui com a minha linha, ó. E olho como que ficou, se é assim que eu quero. Aí, venho aqui e vou fazer aqui um nó. Ó, ficou assim. Então, vou passar aqui por dentro. Isso aqui é o jeito que eu faço, tá, gente? Se alguém faz de uma outra forma e fica melhor. Então, aqui, vou cortar. Ficou assim, ó, o lacinho. Então, eu vou pôr o lacinho aqui, ó, da gatinha. Vocês podem pôr aqui, pode pôr lá atrás, aonde vocês acharem melhor, ó. Quer pôr aqui no pescocinho? Eu vou pôr aqui em cima, ó, do ladinho aqui, ó. Então, deixa eu pegar minha cola. E vou pôr aqui, ó.
Aí, como eu amo brilho, gente, que eu sou apaixonada por brilho, porque brilho é minha vida, amo brilho. Quem me acompanha sabe que eu adoro brilho, ó. Eu tenho sempre essas cartelas de brilhozinho. Então, vou colocar aqui uma aqui, ó, no meio. Ela já vem com cola de silicone, tá? Aí, se você quiser fixar um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais de cola. Ó. Aí, agora eu vou esperar secar aqui, aí eu volto pra gente finalizar e pentear a nossa gatinha. Ó, então secou, eu coloquei mais um detalhe aqui, ó, na fita, tá? Que é igual esse aqui, só que é um pouquinho menor. Dei uma penteadinha aqui pra ficar bem bonitinho. E agora a gente vai colocar os bigodinhos. Como que a gente vai fazer os bigodinhos? Vou pegar um aqui. E vou dobrar no meio. Aí, a gente vai colocar aqui no gatinho. Eu não vou cortar, eu vou deixar ele dobrado assim que fica mais fácil pra colocar. Então, como que eu gosto de fazer? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Onde eu quero colocar o bigodinho. Tem que fazer um furinho, porque senão não entra o bigode, tá? Vou fazer um furinho aqui. Aí, eu gosto de usar esse adesivo. Deixa eu abrir aqui que o meu secou e eu não consigo abrir por ali. Então, ó, eu vou pegar e colocar aqui, ó, na minha cola. A minha eu abri porque a minha secou ali, não consigo mais abrir por ali. Vou vir no buraquinho aqui onde eu fiz, ó, e vou empurrar. Depois, se eu vi que ficou muito grande, eu venho e corto o bigodinho. O importante é entrar ali dentro, tá? Aí, eu vou colocar mais uma aqui. Então, vou vir aqui, ó, com a minha agulha. Eu marco aonde eu quero colocar o bigodinho. E venho aqui, ó, e empurro lá dentro, ó. Coloquei 4 aqui, depois eu corto e ajeito aqui. Agora, eu vou fazer desse outro lado. Fazer do mesmo jeito. Vou dobrar no meio aqui. Deixo secar, tá, gente? Não encosto, porque senão ele... Agora, eu vou fazer o outro. Primeiro, faz o buraquinho onde você vai colocar, pra depois vir com a cola já pronta.
Deixo ali, deixo secar, depois eu corto. Agora, vamos fazer aqui, o gatinho tem aqui a parte da sobrancelha, ele também tem pelinho, né? Então, vou dobrar aqui. Faço a mesma coisa, onde que eu quero colocar aqui o... Ficou com muita cola aqui. Deixa eu apertar bem aqui, ó. Vou ter que pegar outra. Deu certo esse. Deixa eu fazer um furinho aqui. Vou dobrar aqui. É ruim quando gruda no dedo, ó. Agora, eu vou do outro lado ali. Coloquei aqui. Aí, se vocês quiserem colocar mais, vocês colocam mais. Eu vou deixar assim, com 2 só. Aí, agora, eu vou deixar secar bem aqui. Depois, eu venho e corto e vejo como é que ficou aqui, certinho os bigodinhos. Então, gente, finalizamos, então, aqui a gatinha, ó. Ficou aqui o lacinho. Vocês podem fazer gravatinha também. Aqui, agora eu vou dar as dicas que eu gosto de dar no final de cada vídeo, tá? Para que vocês consigam entender. Ó, então, eu uso agulha de feltragem, ó, para poder desenhar um pouquinho mais aqui, tipo, partes de nariz, afundar um pouquinho mais a boca aqui, para ficar mais desenhadinha. Então, por isso que eu uso a agulha de feltragem. Eu, particularmente, gosto. Pode ser que algumas de vocês achem muito difícil ou não gostem, mas isso aqui, gente, é prática mesmo. A hora que vocês começarem a aprender a saber a usar a agulha de feltragem, vocês vão ver que vai ficar muito legal o amigurumi de vocês. Ele vai acabar fazendo um desenho bem legal aqui, tá? Ele acaba formando, assim, as partes, tipo, que nem aqui o narizinho, vai deixando certinho. Então, ficou assim, ó. Aí, aqui, se vocês quiserem mais desfiado, vocês desfiam. Se não quiserem colocar esse detalhe a mais, não precisa. Eu coloquei porque achei que fica muito legal aqui, pra dar uma corzinha a mais no gatinho. E outra coisa, aqui no rabo, se vocês quiserem um pouquinho ele mais aqui, faz uns pontinhos que junta pra ele ficar com o rabinho mais junto aqui. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer pra vocês.
Quanto mais vocês desfiarem, mais peludo ele vai ficar, que nem eu falei pra vocês. Aí, se vocês acharem que ele não ficou certinho aqui, faz aquela técnica que eu fiz, que tem nos outros bichinhos meus, dá uma fundadinha aqui, ó. Puxa aqui em cima antes de fazer, pra ele ficar certinho. Mas, olha, eu imagino que não tem necessidade, gente, ó. Ficou muito bonito mesmo. Muito legal. Ficou certinho aqui as partes do gatinho. Aí, quando vocês fizerem, me marquem, gente, que eu gostaria de ver. Não é obrigatório, gente. Não tem obrigação de me marcar, dizer que o padrão é meu. Não tem necessidade, gente. É só mesmo se vocês quiserem. Porque ninguém é obrigado a nada. Eu sempre falei, a receita é nossa. Eu fiz pra nós fazer aí pra alegrar a nossas clientes e ganhar um dinheirinho extra, tá? Não tem necessidade, não se preocupem, eu não fico chateada se não citar que foi eu que fiz o padrão, tá? Não tem problema nenhum. Outra coisa, ó, a quantidade de fio que eu utilizei, ó, da cor bege foi quase um novelo inteiro. Então, o Amigurumi Soft, ele tem 65 gramas, então foi quase tudo. Aqui do marrom, eu usei bem pouco, ó, o tanto que sobrou ainda, ó. Sobrou bastante. Ó, eu gastei... Então, ali tem 39, ele tinha 65 gramas menos 39. Eu gastei, na verdade, 26 gramas. Então, quer dizer, olha, eu gastei bem pouco desse marrom. E do bege, ó, quanto que me sobrou? 4 gramas. Então, eu gastei 60 gramas. Se é 64, gastei 60 gramas. Então, assim, ó, se for juntar, gente, eu gastei muito pouco. Na verdade, a gente gasta bem pouco de materiais. Eu quero fazer um vídeo para vocês, para mostrar para vocês que o que mais a gente ganha é no tempo que a gente fica sentado fazendo amigurumi, não no material. Gente, material é o que menos a gente gasta, tá? Eu tô preparando um videozinho para mostrar para vocês como que eu faço o cálculo das minhas peças. Outra coisa, ó, que nem eu falei, usem o gel, ó, depois que vocês terminarem, passe o gel. É só me deixa os pelos melhor, eu acho, né, tá, gente? Mas isso aí não é obrigada a usar, que nem eu falei. Eu só dou as dicas aí, abraça quem quer, tá? Mas eu gosto de passar o gel mesmo pra ficar bem fixo mesmo o pelinho. Aí, referente à lavagem, gente, não se preocupem. Algumas pessoas têm medo de fazer esse trabalho porque a cliente vai lavar. Eu acho muito difícil a cliente fazer a lavagem do amigurumi, tá? Eu acho que uma que outra que deve fazer. Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, elas não usam amigurumi pra criança brincar. Porque eu, pelo menos, muita cliente tem dó de dar pra criança. Então, é mais pra decoração mesmo. Então, eu imagino que assim, a cliente não lave. Mas, caso a cliente for lavar um bichinho desse aqui, ela depois que secar, o que vai acontecer? É a mesma coisa que lavar uma blusa de lã. Ela vai pegar, ela não vai pôr na máquina nada, ela vai lavar a mão, né? Com todo cuidado, com certeza. Aí, o que ela vai fazer? É só ela pentear, penteia, vai ficar certinho. Ou se não, vocês podem, antes de vender para cliente, eu ensinei aí o que eu uso de aquele protetor de tecido. Vocês podem passar no amigurumi de vocês e garantam para cliente de vocês que ele vai se manter limpo entre 1 ano a 2 anos, mais ou menos, dependendo do protetor de tecido que vocês vão utilizar. Olha o videozinho lá eu ensinando que eu fiz o teste no amigurumi, fiz teste em bolsa para vocês verem como que vale a pena. Ele é caro, gente, mas vale a pena, tá? Pelo menos a cliente não precisa estar lavando. Então, eu vou medir aqui para mostrar para vocês com quantos centímetros ficou. Eu vou contar desde aqui da perninha, ó. Aqui, ó. Então, esse meu aqui, ele ficou com 22 centímetros, tá? Ó, até a orelha ali, 22. Então, se vocês forem fazer com fio, vocês querem fazer maior, então utilize um fio com tez maior. Outra coisa... algumas pessoas me perguntaram para fazer com amolê.
faz, gente, camolê, vai ficar muito bonito. Eu não tenho mais um ursinho que eu fiz com amolê, mas eu fiz um ursinho, já faz uns 2 anos que eu fiz um ursinho. Eu vou repetir ele um dia para vocês verem, para fazer com amolê. Amolê, quanto mais você desfia, mais peluda ela fica. Por quê? Porque ela é 100% acrílico. Então, ela é bem melhor para desfiar. Ainda se vocês forem fazer com amolê esse gatinho, gente, me mostra porque eu quero ver, tá? Porque com amolê ele vai ficar bem mais... A tendência é ele ficar mais peludo ainda, tá? Por causa do acrílico. Então, tá pronta a gatinha. Espero que vocês... tenho gostado. Gente, curta, tá? Eu prometo que eu respondo todas. O que tá acontecendo é que às vezes o YouTube tá me dando... eu não consigo às vezes visualizar todas as perguntas e às vezes eu não consigo responder. Se eu não respondi foi porque não chegou até a mim. Porque algumas perguntas que vêm, às vezes sobe como spam. Às vezes o YouTube entende como spam, ou ele deixa lá em espera para mim poder autorizar se eu quero ver aquela pergunta ou não, tá? Porque eu deixei assim pra gente não ter ofensas aqui no canal. Então, mas não se preocupe, se eu ver, porque às vezes não vem a notificação de perguntas para mim. Mas quando eu abro no computador, que eu olho todos os dias, eu consigo visualizar isso. Aí, o momento que eu ver, eu já respondo vocês, tá? Mas eu vou pedir encarecidamente que vocês curtam, gente, compartilhem, ajudem aí pro crescimento do canal, para que eu consiga trazer mais conteúdos para vocês, que quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês curtem, eu consigo ir trabalhar só com o YouTube e ficar trazendo coisas para vocês. Porque por enquanto ainda eu não recebo do YouTube, então eu não consigo trabalhar só com o YouTube. Então eu tenho que também trabalhar com as minhas encomendas que eu tenho do Elo7, para quem não sabe eu tenho uma loja lá. Então eu tenho que depender das minhas encomendas ainda, tá? Mas então ajudem ali, já que eu sei que vocês gostam muito do meu trabalho. E eu agradeço todos os comentários, tudo que vocês, o carinho de vocês todos os dias que eu recebo, tá? Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo, que eu já estou programando o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, gente.